vamos falar um pouquinho sobre os 30 anos do Plano Real. Eu até brinquei com o Rodrigo Oliveira. Falei, Rodrigo, logo hoje, cara, que você resolveu faltar à reunião de pauta, porque hoje a grande pauta é essa, né? Os 30 anos do Plano Real. Mas, assim, só para a gente relembrar um pouco o que aconteceu no período, quem não lembra, ou quem não era da época, enfim, é bom lembrar que o Plano Real, ele foi instituído ali no finalzinho do ano de 93, ele foi implementado em 3 etapas, tá? Só para a gente relembrar. Houve primeiro uma fase de ajuste fiscal, para você tentar organizar as contas. É bom lembrar que o Brasil vivia um período de inflação galopante. Daqui a pouco nós até levantamos aqui alguns comerciais para a gente relembrar como é que era aquele Brasil. Depois houve a implementação da URV, da Unidade Referencial de Valor. Não é? É bom lembrar que na época quem era o ministro da Fazenda, ou da Economia, melhor dizendo, era o Fernando Henrique Cardoso. Aí depois dessa fase houve a ancoragem cambial da URV, que virou real, ao dólar. Só para a gente relembrar um pouquinho, Matheus, solta por gentileza, vamos começar com um comercial daquele período, para a gente ter uma ideia sobre como é que era o Brasil às vésperas do Plano Real. Atenção para as ofertas de qualidade real. Margarina Doriana 500 gramas 42.900. Leite longa vida LG 1 litro 29.900. Coca-Cola ou Pepsi Cola 1 litro e 25 sem casco 19.800. Bombons especialidades Nestlé 400 gramas 99. Papel higiênico Camélia com 4 24.900. Rapaz, e aí, gente? Como é que era pagar 24.900 dinheirinhos por um papel higiênico, rapaz? Quem quer começar? Duda, vai lá. Eu lembro que ia no mercadinho, na época da URV, a URV era uma moeda que eles inventaram, né, meio que para acabar com aquilo que se chama de inflação inercial. Que as pessoas já estavam acostumadas a uma inflação absurda todo mês, você já tinha uma previsão de voltar no mercado e de estar tudo com etiqueta nova, e aí você precisava fazer a população acreditar que tinha uma moeda que era constante. Então, você ia no mercadinho, tinha lá o preço, acho que era em cruzado, não lembro se era cruzado novo, o que é esse daí, esses 24.900, e tinha ali do lado duas URVs, né? E aí você votava na semana seguinte, no mês seguinte, e a URV não se mantinha. Então as pessoas começaram a ter essa ideia de fazer, puxa, de repente realmente eles vão conseguir ter uma moeda que não tem essa inflação absurda que a gente vê mudar todo mês, porque nessa época aí que entra o real, tinha aquela corrida do supermercado, né? As pessoas recebiam salário, pegavam o carro, que tinha aqueles porta-malas enormes, iam no hipermercado, enchiam um carrinho de compra. As pessoas tinham freezer em casa, né? Todo mundo tinha freezer em casa, porque você congelava um monte de comida, você precisava comprar rápido, senão o teu dinheiro desvalorizava, né? E aí, com a RV, a gente começou a aprender que fazer, puxa, é possível que realmente tenha uma moeda ali que não é essa que a gente usa, que é essa outra coisa estranha, mas que vai manter constante. Então, meio que começou a mudar a cabeça das pessoas. Isso aí acho que foi super importante. Agora, só para a gente lembrar, tem uma outra propaganda que eu separei aqui, que a gente separou, sobre o valor do preço do som. Matheus, coloca aí para a gente ler, só para a gente ter uma ideia do absurdo que era na época. Veja que sonho de oferta. System Gradiente Digital AM/FM com 2 caixas e rack por apenas 4.990.000 cruzeiros. Ou este 3 em 1 Philco Hitachi AM/FM e 2 caixas que nos custa só 2.490.000. 2.900 e tantos, 490.000. Alexandre Borges. Custa só. Custa só. Custa só. Que época, hein, Alexandre Borges? Você tem saudade desse período? Nem um pouco, né, amigo? Nem um pouco. Eu peguei também os anos 80, né? Então, eu peguei a hiperinflação ali de plano Bresser, plano cruzado. O plano cruzado é de 86. Eu terminei o colégio em 86, tinha 16 anos. Eu me lembro direitinho do professor de química, que era um cara todo engajado politicamente e tal. A filha dele até virou uma jornalista importante do Globo e tal, anos depois. Mas eu me lembro dele anunciar para a gente, na turma,
E ele começou a chorar. Ele falou que estava nascendo o plano cruzado e chorava e tal. No real, aí 94, eu já tinha 24 anos, e 94 foi um ano quente, né? Se não me engano, foi o ano que morreu o Tom Jobim, foi o ano que morreu o Ayrton Senna, foi o ano que a gente ganhou uma Copa do Mundo depois de 24 anos, né? Foi um ano agitado, né? E também foi esse ano onde vocês vão, para quem não viveu a época, quem não lembra direito da época, o mais parecido com a URV é a dolarização que alguns países fizeram. Às vezes você tinha uma moeda que era tão que não valia nada, que esses países tinham uma referência com o dólar e dizia, olha, esse produto aqui em dólar é tanto, porque no dólar não variava, né? Então a ideia da URV é um pouco isso, é você ter uma referência que não variava, até para você saber direito o que você está pagando. Porque mesmo naquela época, quando o sujeito ali do comercial dizia que o som era apenas 2,5 milhões de dinheiros, era difícil você saber se aquilo era caro ou barato. Porque o dinheiro, ele mudava tanto todo dia, que você não tinha muita noção do caro, do barato, se você estava gastando muito, gastando pouco. Então, o Plano Real, que é baseado no trabalho de doutorado do Gustavo Franco, isso é um registro histórico que eu acho que o Brasil tem que fazer, a gente deve isso ao Gustavo Franco. O Gustavo Franco, ele foi um estudioso da hiperinflação lá da República de Weimar, da Alemanha. Ele estudou a fundo aquele processo e ele, que é doutor em economia, a tese de doutorado dele toda foi em cima da reestruturação da economia alemã depois da hiperinflação da República de Weimar. Quando ele tem acesso ao Fernando Henrique Cardoso, ele apresenta a tese de doutorado dele e fala, olha, eu tenho uma ideia aqui, ó, vê o que vocês acham. Todo mundo achou a ideia ótima, claro que foram feitas adaptações, né? Não é que implementou a tese dele, mas a tese dele serviu meio que de base, e aí veio aquele bando de craques, Edmar Baixa, Tércio Arida, um bando de gente, aquele dream team de economistas que estava reunido naquele momento histórico, sob a liderança do Fernando Henrique Cardoso, e fizeram o que, na minha visão e no meu tempo de vida, foi a melhor decisão que um governo brasileiro já tomou desde que eu nasci, que eu vi, entendeu? Eu acho o Plano Real, nos meus 54 anos de vida, eu acho que foi assim, se você tivesse que escolher fosse um campeonato, qual foi a melhor ideia implementada por um governo do Brasil que você viu na sua vida? Para mim foi o Plano Real, em termos de consequência, em termos de inclusão de pessoas no mercado de trabalho. Só para terminar, para lembrar, eu trabalhava nessa época em publicidade. Eu comecei na publicidade com 18 anos, em 88. Então, em 94, eu já era publicitário há muito tempo. Eu já era publicitário há 6 anos. A publicidade brasileira, a gente nem sabia que existia classe C. Todo o trabalho da publicidade era feito para a classe AB, todo. Quando veio o Real, a gente começou a receber pedido de trabalho para vender produto para a classe C. A gente nem sabia fazer isso, a gente teve que aprender, entendeu? Como é que você fazia anúncio de cerveja barata, como é que você fazia anúncio de creme Nivea, de potinho azul, para consumidora de baixa renda e tal. Então foi uma coisa revolucionária e por mais que a gente fale aqui, a gente não vai conseguir dar tanto crédito quanto merece o Plano Real. Posso pegar isso agora? Rapidinho? Pode aproveitando pegar. que o Alexandre... Tem muito vídeo para a gente exibir, então vamos... Tá, não. Eu só queria aproveitar que o Alexandre falou no Gustavo Franco, para fazer propaganda, como eu sempre faço aqui, de uma análise que eu estou escrevendo, porque puxando essa efeméride do Plano Real, tem se publicado muito, tem se falado muito, né? O Gustavo Franco escreveu um artigo recentemente sobre o assunto, o Edmar Baixa deu uma entrevista, o Pedro Malan também, que foi, né, presidente do Banco Central e ministro da Fazenda durante a implementação do plano, e o Aloysio Mercadante, que foi um dos grandes críticos, entre outros petistas do Plano Real, escreveu um artigo também para falar que foi bom mais, e aí colocou uma série de ponderações em relação ao plano, e o presidente do IPEA também, Márcio Postman, também escreveu lá no seu perfil no X uma crítica ao neoliberalismo, daquele jeito. Né? Então eu estou escrevendo, vou publicar agora à tarde, os petistas nunca vão superar o Plano Real,
que é uma junção de todas essas críticas que os petistas estão fazendo hoje e as respostas que os formuladores do plano estão dando por meio de entrevistas e artigos, não só em relação a uma exaltação do plano em si, mas críticas que eles têm feito, não por acaso, aos governos petistas que vieram após a implementação do Plano Real. Eu, pessoalmente, tenho muito pouco a falar sobre o Plano Real, porque eu era uma criança nessa época, né? Tinha 10, 11 anos. Agora, o que eu lembro é que ficou muito mais fácil fazer conta. Essa é a minha lembrança do Plano Real, né? Vários zeros sumiram. A gente estava falando em milhões ali, os zeros foram embora. E, para mim, facilitou muito a minha vida do ponto de vista das contas. Não, eu lembro, enfim, eu também era criança na época, mas eu lembro justamente nesse... a memória que eu tenho dessa fase era essa, de você levar uma notinha de 100 mil cruzeiros, sei lá, você ia na quitanda da esquina para comprar o item X. Teu pai sempre te dava, não, olha, eu acho que uma cartela de ovo custava 100 mil cruzeiros. Leva 150 mil porque vai que aumentou. Então, eu lembro disso. Eu lembro que sempre é essa referência. Não, leva sempre a mais. E é interessante porque eu não sei vocês, eu não sei o nosso chat. Inclusive, você que nos acompanha aqui no chat, se você quiser contar histórias sobre esse período de inflação galopante, como é que vocês lidavam com isso, podem contar aqui, porque eu acho que é legal a gente ter essa referência, porque é bom lembrar um pouco isso, né? É bom lembrar essa fase. Eu não sei quem foi que falou aqui, eu acho que foi eu não sei se foi o Eduardo, tá aqui, o Eduardo, que ele tinha financiado um carro antes do plano, e pagou a última prestação com moedas. Olha só que coisa mais curiosa, né? A Elaine Leite, né, lembrando do tempo da etiqueta, né? Correndo antes do etiquetador chegar ao final da prateleira, porque também tinha isso, né? Como você tinha remarcação o tempo todo, era um pandemônio no mercado. Você via o camarada lá reetiquetando uma lata de óleo, você já pegava aquela lata de óleo com preço anterior e já corria no caixa, porque senão você pegava aquele preço 20%, 30% mais caro. Então, era algo muito, muito complicado. E só ratificando isso que você falou, ô Matheus, temos o tweet aí do Postman, criticando o Plano Real. Acho que dá pra gente exibir aqui, Matheus, tá aqui. Mostrando o outro lado, né? Que os Tirem 30 anos... as crianças da sala, só queria... Tirem as crianças da sala, vamos lá. Vamos lá, né? Porque o outro agora... lado tem o lado errado, né? Tem o lado errado. Vamos lá, se preparem aí, se preparem. Né? Os 30 anos da estabilização monetária alcançados pelo Plano Real têm sido notabilizados exclusivamente pela versão neoliberal da mídia comercial. Olha que lindo. Sem querer ocasionar constrangimentos, pois laudatória é a crítica à própria do pensamento único dominante no Brasil contemporâneo. Não há dúvidas que o lado neoliberal foi o grande vencedor da disputa travada no interior do governo Itamar entre os anos de 92 e 94. Só para quem não lembra, Itamar assumiu o governo depois do impeachment do Fernando Collor de Mello. Mas essa visão da esquerda, traz para cá, Matheus, porque, enfim, a nossa audiência não merece essa verborragia desnecessária. Eu quero lembrar o que o Lula falava naquele período. Matheus, coloca, por gentileza, aí o pensamento do presidente Lula lá naquele distante ano de 93. E esse Plano Real não se sustenta depois da campanha, porque o pessoal que está junto com o Fernando Henrique Cardoso não quer estabilidade nesse país, até porque foram eles que criaram todos os planos e foram eles que derrotaram todos os planos. 94, para ser mais preciso, antecipei um ano. Esse é o PT, gente, assim, e o mais curioso, eu tô pensando aqui, fugindo um pouco do nosso roteiro, o mais curioso é que o Lula criticou tanto o Plano Real, mas no governo Lula 1, Lula 2, ele que foi o maior beneficiado do Plano Real, pelo menos a impressão que se tem, politicamente falando, né? Porque ele pegou estabilidade. Ele pegou a casa arrumada. A estabilidade, os brasileiros. Agora, eu acho que... Deus mais Oi, Duda. Sobre os justos e os injustos, né? Eu acho que essa mensagem aí do Márcio Postman e a fala do Lula que você mostrou mostram também que o Plano Real foi um trauma para o PT, né? Porque era 1994, ano de eleição presidencial, e o PT esperava ganhar ali, né? E aí, quando vem o Plano Real, você tem a estabilidade da moeda,
a aprovação do Fernando Henrique vai lá para cima e ele é eleito. No primeiro Então, turno. foi traumático. A gente fala aí muito na questão econômica, né, como se fosse uma questão meramente aí para ser discutida pelo Ministério da Fazenda, mas isso teve um impacto social enorme, porque muitos dos investimentos que as pessoas ricas tinham nesse tempo tinham umas indexações, né? Então não era tão atingido pela inflação. Quem sofria mais com a inflação eram as pessoas mais pobres, que realmente viam o dinheiro perder valor no mesmo mês, né? Então, quando você estabiliza a moeda, essa gente mais pobre que percebe no bolso o dinheiro se valorizando. E aí, por isso que dá isso que o Alexandre comentou, que começa-se a vender muitos produtos para as classes mais baixas. Então, isso deu um baita do empurrão para o Fernando Henrique, ele ganhou, e aí o PT realmente tem até hoje esse trauma aí. E é legal, inclusive, se vocês forem lembrar, algumas das grandes empresas do Brasil de hoje, Casas Bahia, cervejarias, várias dessas empresas, elas viraram mega empresas nos anos 90. Essas empresas não eram tão grandes até os anos 80. Empresas que vendiam produto para pobre, né? Cerveja é um produto de boteco. Claro que hoje em dia tem cerveja premium e tal, mas se vocês olharem a curva dessas empresas que vendem para a classe C, essas empresas todas ficaram gigantes nos anos 90. Você ia falar alguma coisa, Rodolfo? Eu só queria completar, porque assim, tem uma ironia trágica aí, né? Para além dessa oposição que o PT fez na época do lançamento do plano, essas entrevistas que eu mencionei há pouco, né? O Edmar Baixa, por exemplo, disse que o problema do país foi que depois que da reforma, que foi o Plano Real, veio uma série de governos do PT que fizeram desreformas. E o Pedro Malan, que ele está falando na entrevista publicada hoje pela Folha de São Paulo, é que faltou um pedaço, e o pedaço é o controle de gastos. Ironicamente, esse governo, né, não é o governo do controle de gastos, né, e nem foi nas outras edições de governo Lula e Dilma, né. Então, assim, além de o PT ter falado mal desse plano e ter tentado evitar que ele fosse bem sucedido, né, no momento em que ele era formulado e implantado, nos anos depois, aparentemente, ele continuou tentando que o plano não funcionasse, né? Traz pra cá. Não, é exatamente isso, Rodolfo. Deixa eu só compartilhar aqui, antes de eu prosseguir com esse assunto, que eu quero pegar esse gancho, Rodolfo, para falar sobre o governo Lula 3. A Rosa aqui falando, olha, que ela tem 62 anos, né? Enfim, que ela nem imaginava tudo que o Brasil passou ali antes do Plano Real. O Sérgio falando aqui, que o pai dele tinha aplicações financeiras, né, para o dinheiro render de um dia para o outro, todos os dias, para não ter o dinheiro evaporado da conta bancária, né? Olha só, exatamente como é que era o Brasil naquele período, né? Deixa eu ver quem mais aqui tá aqui. O Carlos Machado dizendo que presenciou a hiperinflação da década de 80, quando o pai dele, no dia do pagamento, foi correr ao mercado, pois no dia seguinte já caiu o poder de compra. Assim, vejam aí esse Brasil que quem tem menos de 30 anos, obviamente que não pegou isso, né? Quem tem 30 ou menos de 30 não pegou isso. Mas vejam como é que era esse Brasil, e é bom a gente olhar um pouco para trás e vejam que a primeira etapa do Plano Real foi justamente o ajuste fiscal. E eu comentava, Rodolfo, aproveitando o teu comentário, a tua deixa, é que tem uns fiscais aqui, o Rodrigo também falava, que o Lula 3, né? Eu falava numa roda de conversa na sexta-feira, que o Lula 3, na verdade, é o Lula 1. Seria o que a gente vive hoje, esse Lula cheio de suas convicções, criticando o mercado, falando groselha, sendo autêntico, né, como já escutei aqui. Esse Lula que é o verdadeiro Lula. O Lula 1 e 2 foi um Lula dominado. Agora, imaginem esse Lula se ele fosse eleito em 89 ou se ele fosse eleito em 94. Imaginem como é que o Brasil não estaria. Eu não quero nem pensar. Eu, sinceramente, não quero nem pensar, Rodolfo. Porque seria um caos.
O Lula, ele tem essa coisa realmente dentro dele ali, que é querer gastar, né? E ele não vê, é muito um gasto personalista, né? Então ele quer mostrar que ele está gastando. Então é a obra, é o PAC. Então ele vai lá e inaugura o PAC. Moradia popular. Então ele vai lá na entrega, beija todo mundo, abraça todo mundo. Olha só o que eu estou fazendo, né? Ele não vê, por exemplo, que às vezes você, respeitando o equilíbrio fiscal, as contas públicas, você tem ganhos que são muito mais distribuídos na população, porque a hora que você reduz a inflação, todo mundo ganha, né? Não importa se o cara mora no Nordeste, na Amazônia, se ele é negro, se ele é mulher, todo mundo sai ganhando, mas você não tem muito esse ganho eleitoreiro, politiqueiro, que é o que o Lula está sempre buscando, né? Ele quer mostrar que ele gasta com as pessoas que podem ser eleitoras do PT. Quando que a gente tem outras maneiras de conduzir a política econômica que são muito mais democráticas e que ele nem está longe de pensar em fazer. Tem um ponto também que é o seguinte, o real ele tinha uma paridade com o dólar, o que facilitou também muito a importação, que melhorou muito a nossa economia, porque fez com que entrasse muito produto estrangeiro e melhorasse a competição. Antes disso, era quem tinha dólar para gastar e comprava coisa lá fora era só rico, né? No meu colégio, o garoto que ia para Disney, nossa, era um negócio, entendeu? Ir para Disney era... Em 80, eu tinha 10 anos, em 80, quando inaugurou o Epcot Center, foi o assunto de todas as crianças do mundo, né? E os meninos da minha sala que foram na inauguração do Epcot Center voltaram como estrelas de rock, né? Imagina, sem a inauguração do Epcot Center. A gente nem imaginava. Comprar um Atari era um sonho, entendeu? Então, assim, a economia mudou muito. E nos anos 90, só para a gente lembrar, o Plano Real ele inaugura uma década de racionalidade econômica. Vem privatização, vem tripé macroeconômico, vem metas de inflação. Então, assim, a economia brasileira ela era completamente desarranjada antes disso. O Plano Real e depois os 8 santos anos de Pedro Malan, por exemplo, acabaram um câncer que a economia brasileira tinha, que era o Banco Estadual. Os Banerjes, Banespas e não sei o que. Aquilo era um câncer de corrupção, de gastação de dinheiro, de déficit. E tanto que se fala, o Plano Real aumentou o imposto. É claro, né? O Brasil, a União, ele assumiu todos os buracos deixados por esses Banestado, por esses Banrisul. Quem lembra, pelo amor de Deus, o que era aquilo? Era uma farra de corrupção e de desperdício de dinheiro. Enfim, então, é por isso que essa turma mais corrupta, que gosta de Estado, ajudando os amigos, fazendo capitalismo de compadrio, onde você tem uma elite completamente casada com o governo e aquela coisa público-privado, onde você não sabe onde termina o público, termina o privado. Essas pessoas, claro, elas odiaram o Plano Real e odiaram toda essa racionalidade econômica que a gente teve nos anos 90. Wilson, fazendo um complemento aqui, o Lula, quando ele assume 2003, ele é responsável em termos de gastos do governo. Ele criticava muito, né, falava da herança maldita que ele tinha recebido do Fernando Henrique, tudo besteira, não tinha nada de herança maldita, mas ele, como tinha medo ali de realmente acabar, né, com esses ganhos que tinham acontecido até então, ele mantém a cartilha e segura um pouco os gastos. Vamos lembrar que até no começo tinha muita gente dentro do PT que pedia um aumento nos gastos sociais, e essa gente se revolta e deixa o PT e tem greve brigando com o Lula. Então, o Lula, quando começa o Lula 1, ele mantém muito do que vinha. O Lula agora, ele é diferente. O Lula 3 é quase que Dilma 3. Ele quer sair gastando
adoidado, né? Só não consegue fazer isso porque a gente tem uma resistência muito grande nas instituições brasileiras que sabem que se ele sair gastando, volta a inflação, né? Os juros vai ter que aumentar. Então, mesmo, por exemplo, nessa tentativa dele insistente de querer baixar os juros do Banco Central, apesar de tudo isso, os juros não caiu, né? E aí ele fica revoltado, mas é porque, por exemplo, muita gente lá dentro do Banco Central, ele já nomeou lá 4 dos conselheiros, lá dos ministros, eles sabem que se eles deixarem o Lula fazer o que ele quer, ou concordarem com tudo que o Lula quer, o Brasil quebra como quebrou no segundo mandato da Dilma, né? Então, o Lula, se deixasse, ia ser uma desgraça, né? Ele ia realmente quebrar todas as contas e a gente ia voltar para o passado pré-Plano Real, né? Mas o Brasil tem segurado a onda junto com a gente aqui, com a imprensa, com todos os economistas que estão sempre ali reclamando, né, criticando, e que aí faz todo sentido agora a gente relembrar a importância do Plano Real, realmente para comparar e lembrar aí de algumas coisas que são regras da economia que não podem ser quebradas. Não, inclusive, Duda, eu só estou aqui conversando rapidamente com o nosso Matheus Teixeira, nosso Matheus Rodrigues, estou confundindo com outro Matheus. Deixa eu pegar um pouco aqui de algumas histórias sobre o Plano Real, porque esse é que é o ponto. Um aspecto fundamental do Plano Real foi a responsabilidade fiscal. E é bom lembrar que o Brasil veio de uma série de planos econômicos traumáticos, né? Você teve o plano Sarney, você teve o plano Collor, sabe? Eu vou até contar uma história minha, que eu quase fiquei desabrigado por causa do plano Collor. Meu pai vendeu uma casa onde a gente morava no período, e assim, por sorte, ele negociou uma casa e ele conseguiu comprar outra na véspera do Plano Real, do confisco da poupança. Então, assim, até hoje a família... Plano Collor. Então, até hoje a família fala, nossa, você teve uma baita de uma sorte, porque foi na véspera, né? E, enfim, é isso que... Esse era o Brasil daquele período. E é bom lembrar que o Plano Real teve outros personagens, né? Como o próprio Ciro Gomes, né? Pré-candidato à presidência da República. O Itamar Franco, né? Que era o presidente da República na época. Entendeu? Então, assim, temos aí uma série de atores. Aqui nos comentários, eu acho que a gente tem uma noção. Tá aqui, ó. A Elizabeth falou que o pai dela morreu de desgosto por causa do Collor. Não me deixem só, vamos lembrar disso. Bottom de Lapela, eu sou fiscal de Sarney. Lembram desses períodos, né? Nossa, eu sou fiscal de Sarney. Maria Lúcia, boa tarde para você também. A Luiz Mercadante tem um vídeo clássico dele se colocando como fiscal do Sarney. Tá no YouTube, fácil de achar. Então tem o Brasil em um período que até hoje a gente traz um pouco dessa memória desse período, não é, gente? Assim, quem viveu aquele período até hoje tem um pouco de medo, de receio de que aquela inflação volte. E esse aqui é o grande desafio do governo Lula 3. É um dos grandes. Porque se o governo não apostar não tiver o controle dos gastos, quiser tentar baixar a taxa de juros na marra, impulsionar de forma indevida o consumo, você vai afetar, no final das contas, você pode criar um processo inflacionário. Logicamente que é assim, não dá para... Eu acho que hoje você teria que fazer muita burrice para você chegar nesse período de hiperinflação dos anos 80 e 90. Mas não dá para você simplesmente baixar a guarda. Esse que é o ponto, não dá para baixar guarda mesmo. E só para a gente lembrar... É só a gente olhar aqui do lado da Argentina, que não teve Plano Real. E há quantos anos, há quantas décadas a Argentina tem déficit, tem hiperinflação, entendeu? Enfim. Não precisa nem muito longe. E só para a gente fechar esse assunto, né? Deixa eu chamar um vídeo para a gente lembrar como é que foi essa transição da URV para o Real. Matheus, solta por gentileza. Você está acostumado com o Cruzeiro. Cada vez que você vai às compras, os preços são maiores. Não param de subir. Mas agora existe a URV. E com ela, você fica sabendo o real valor das coisas. E enquanto o real não chega, você ganha tempo para se adaptar à nova moeda.
Porque quando o real chegar, não vai ter mais Cruzeiro, não vai ter mais URV, não vai ter mais inflação. Real, está nascendo a sua moeda. Tá aí. 30 anos do Plano Real. Obviamente que amanhã a gente vai continuar falando desse assunto com o nosso Rodrigo Oliveira, que tem muito mais bagagem para falar sobre isso. E você que nos acompanha, vamos fazer o seguinte, deixe o seu comentário aqui no final do vídeo. Depois, quando terminar o programa, deixa lá no comentário, conte a sua história sobre esse Plano Real, como é que foi a transição, como é que era esse período de mega inflação, para a gente comentar amanhã com o nosso Rodrigo Oliveira, para que a gente possa contar um pouco dessas histórias desse Brasil, que graças a Deus ficou para trás.